Na aula de hoje, a gente vai falar sobre proteção respiratória relacionada a poeiras. Então, se você tem alguma dúvida quanto a dimensionamento, utilização desses respiradores, fica nesse vídeo até o final que a gente vai falar todos os detalhes de sistema respiratório, tipos de poeiras e utilização dos nossos respiradores. Tá certo? Primeiramente, quero me apresentar. Eu sou o engenheiro Eberton. A gente está postando vídeos aqui toda terça e quinta-feira, às 2 horas da tarde. Então, quero estar te convidando a estar se inscrevendo aí no nosso canal, ativando o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo. Pessoal, muitas pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritas no nosso canal. Então, quero estar te convidando a você se inscrever aqui embaixo para que você não perca nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo se tem algum tema que você queira que a gente esteja trazendo nos próximos vídeos. Tá certo? Então vamos direto pro vídeo para a gente não perder tempo, porque hoje tem muita coisa para falar. Bom, gente, para a gente poder falar sobre poeira, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso sistema respiratório básico, né? Primeiramente, a gente tem que entender que cada tipo de poeira ela tem um tamanho diferente. Então, por, por exemplo, quando eu falo de poeira, quando eu falo de poeira mineral, o que é uma poeira mineral? Ela é uma poeira que é oriunda de um processo de quebra de pedra. Por exemplo, lá na mineração, por exemplo. Lá eu tenho uma pedra de quartzo que vai ser triturada num britador e aquela poeira que sai dali a gente chama de poeira mineral. Ela é uma poeira à base de sílica. E por outro lado eu tenho uma poeira chamada poeira vegetal. O que é uma poeira vegetal? Ela é uma poeira oriunda de um atrito de particulados de um vegetal, por exemplo, num armazém de café. A poeira mineral, ela é muito pequenininha, o particulado dela é muito pequenininho. A gente está falando aí de cerca aí de 1 a 5 microns, que é como se fosse 1 milímetro partido em 1000 partes. Ele é bem pequenininho. E já a poeira vegetal, ela é grande. Ela é aproximadamente aí, ela é umas 10, 15 vezes maior do que o particulado de poeira mineral. E por que eu preciso saber dessas informações? Porque cada uma se comporta de uma forma. Vou diminuir um pouquinho aqui para eu poder marcar aqui na tela para vocês. Aí. Primeiramente, o nosso sistema respiratório ele é dividido em duas partes. Então eu vou ter aqui, ó, o nosso ponto aqui é o início da traqueia. Então ele é dividido assim, ó. Beleza? Sistema nariz, a gente chama de naso, né? Nasofaringe, ou seja, é a parte que pega aqui do nariz até a faringe, essa parte aqui, ó. Isso aqui eu chamo de vias aéreas superiores. E da faringe até os nossos alvéolos pulmonares, a gente chama isso aqui de vias aéreas inferiores. Por que eu preciso saber disso? Bom, porque eu preciso conhecer como que o particulado vai se comportar dentro do meu organismo. Por exemplo, a poeira vegetal, lembra que eu falei que ela é muito grande? Ou seja, ela é muito densa, ela é muito pesada, né? Então ela é tão pesada que ela vai entrar pelas nossas vias aéreas aqui, ela vai entrar pelas vias aéreas, vai passar pelo filtro primário, mas ela é tão grande que ela não passa daqui. Ela vai ficar presa aqui na nossa região da faringe aqui, ó. Então, quem fica exposto a uma poeira vegetal dificilmente vai ter algum problema pulmonar. Por quê? Porque a poeira ela é tão grande, o particulado é tão grande que ele não passa. Opa, fiz caca aqui. O particulado é tão grande que ele não passa da faringe, ele vai ficar preso aqui, ó. Então, quem fica exposto a uma poeira vegetal geralmente vai ter muito pigarro, vai ter aquela tosse cheia de secreção. Por quê? Porque a poeira vai ficar presa aqui, ó, nessa nossa região aqui. Beleza? Até aí tranquilo? Agora, se eu estou falando de uma poeira mineral, é um pouquinho diferente. Por quê? O particulado é muito pequeno. Eu estou falando aí de 5 microns
tamanho de partícula. Ou seja, essa partícula ela é tão pequena que ela vai seguir esse mesmo caminho, ela vai passar pelas vias aéreas, vai passar pelo filtro primário aqui, vai passar pela faringe, só que ele é tão pequeno que ele desce. Ele desce e chega aqui dentro do nosso pulmão. Ele faz isso aqui, ó, faz esse caminho aqui. Beleza? Só que aí eu tenho um problema. Deixa eu abrir a tela aqui. Só que aqui eu tenho um problema. O particulado de poeira vegetal ele vai ficar preso aqui. Ele fica nessa região aqui, ó. E eu consigo soltar esse particulado por uma secreção. Então, geralmente ele vai fechar aqui as minhas mucosas aqui, vai gerar muco, vai gerar secreção e eu vou expelir isso. Só que no pulmão é um pouquinho diferente. Por quê? Olha só. Então, aqui, ó, a poeira entrou, chegou no pulmão. O que que o nosso pulmão faz? Ele faz a troca gasosa. Ou seja, quando eu inalo, o ar entra, o oxigênio entra, ele passa aqui, né? A nossa caixa torácica abre, o ar entra, chega dentro dos alvéolos pulmonares, dentro do nosso pulmão. E o que que o pulmão faz? Ele manda oxigênio para a corrente sanguínea quando eu estou inalando e quando eu estou exalando, ele tira o gás carbônico. Ou seja, ele inala gás e exala gás. Só que o particulado da poeira aqui, ó, ele não é um gás, ele é um sólido. Ou seja, o que que vai acontecer? O meu pulmão, ele não pode mandar esse particulado para a corrente sanguínea, porque senão vai dar um coágulo, alguma coisa assim. E nem consegue fazer com que esse particulado saia do meu organismo por alguma secreção, pelas fezes, pela urina, que seja. Ou seja, agora eu tenho um problema. O pedreiro inalou essa poeira aqui, porque ele não estava usando respirador ou porque a concentração estava muito alta, que seja, e esse particulado chegou dentro do pulmão. E o meu pulmão tem que tomar uma decisão. O que que ele vai fazer com esse particulado que está lá dentro e ele não consegue soltar, não consegue tirar ele fora? Bom, a partícula de poeira chega dentro do pulmão e o que que o meu pulmão faz? Né? O que que o seu pulmão vai ter que fazer como mecanismo de defesa? Como eu não posso mandar para a corrente sanguínea, como eu não posso tirar isso por alguma secreção que seja, então ele vai encapsular essa partícula de poeira na parede do pulmão. Então é isso que o seu pulmão vai fazer. Ele vai pegar aquela partícula de poeira e vai cristalizar dentro do pulmão. Só que imagina um pedreiro inalando poeira durante 10 anos da vida dele. Imagina como que o pulmão dele vai estar tomado de poeira, de sílica, que é essa poeira mineral, ela é a base de sílica. O que que essa cristalização vai fazer dentro do pulmão? O nosso pulmão, ele precisa abrir e fechar. Quando eu puxo o ar, ele abre e quando eu solto o ar, ele fecha. Só que eu estou cimentando o meu pulmão, estou cristalizando ele por dentro. E ao longo do tempo, esse nosso pulmão ele perde essa capacidade aqui de abrir e fechar. A essa doença a gente dá o nome de silicose, ou seja, o que é a silicose? É a cristalização da parede interna do nosso pulmão por sílica, por essa poeira. Então ela é uma doença muito grave que você só vai conseguir tratar através de um transplante de pulmão. Ela não tem cura para aquela doença que já foi adquirida. Então é muito importante você que trabalha exposto à poeira, você saber disso. Beleza? Então essa é a grande diferença de uma poeira mineral e de uma poeira vegetal e você conhecer aqui o nosso sistema respiratório. Beleza? Vamos bater um papo agora sobre o respirador. Bom, o que é um respirador? Ele nada mais é do que um filtro, né? Então se eu pegar a minha camisa e fizer assim, isso é um filtro. É um filtro mecânico que a gente fala, né? Então o que o nosso respirador faz? Ele faz uma barreira mecânica entre a poeira que tá tendo contato aqui com a parte interna do meu respirador. A máscara nada mais é do que uma rede de pesca, né? Então a gente vai ter máscara PFF1,
PFF1, PFF2 e PFF3. PFF1, a trama dessa rede de pesca é muito grande, ou seja, ela é para particulados grandes. Por exemplo, poeira vegetal. Se eu preciso pegar um peixe menor, ou seja, uma poeira vegetal ou uma poeira mineral que é muito pequenininha, eu não posso utilizar uma máscara PFF1. Por quê? Porque o tramo é muito grande, a poeira vai passar aqui por dentro. Então eu vou usar uma PFF2, que é mais fechadinha. Se eu tiver grandes concentrações de poeira mineral, vou ter que trabalhar com uma PFF3, que é mais fechadinha ainda, né? Então, esse filtro aqui nada mais é do que uma rede de pesca, aonde para eu poder escolher o tipo de máscara que eu vou utilizar, eu preciso saber qual peixe que eu quero pescar. Se ele é grande, se ele é uma poeira vegetal, que é muito grandona, ou se ele é uma poeira mineral, que é muito pequenininha, para que eu possa escolher. Beleza até aí? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização da máscara. Bom, primeiramente, a máscara ela tem um clipe nasal, que é esse clipezinho que está aqui, ó. Essa pecinha que está aqui, ela serve para fazer esse ajuste fino aqui. Bom, primeiramente, barba, né? Toda qualquer barreira que você tiver aqui, ela vai passar um pouquinho de poeira. Lembrando que a gente está falando de uma poeira de particulados de milímetro, ou seja, ela é muito pequenininha. E a máscara também, ela tem dois elásticos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como funciona agora. Eu vou ficar de lado para vocês verem melhor. Primeira coisa, colocação da máscara. Eu nunca estico esse elástico até o final, porque é esse elástico que faz a vedação. Beleza? Então, o que você tem que ter de cuidado? Você vai segurar esses dois elásticos da forma que está aqui e vai fazer isso aqui, ó. Depois que você faz isso, você vai ajustar esse clipe nasal para ele ficar nessa região aqui do seu nariz, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tem dois elásticos, tá vendo aqui que tem dois elásticos? Então o que eu vou fazer? O primeiro elástico, ele fica aqui na nuca. E o segundo elástico vem para cima das orelhas, assim, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Primeiro elástico aqui e o segundo elástico aqui em cima. Para que serve isso? Se eu pegar os dois elásticos e colocar para baixo, ele abre aqui embaixo, ó. Ou seja, a poeira vai passar por aqui. Se eu pego esses dois elásticos e trago para cima, ele abre em cima. Então, é por isso que eu tenho dois elásticos, porque um fica aqui e o outro fica aqui embaixo, que esse aqui veda em cima e esse aqui veda embaixo. Depois que você faz isso, você ajusta o clipe nasal, você vai fechar aqui. Não preciso apertar o clipe para ficar fanho assim, porque senão você não vai respirar. Então ele precisa ficar ajustado para que você consiga respirar de uma forma tranquila, que não fique te afogando, tá certo? Então basicamente é isso aqui, ó. É você utilizar dessa forma, fazer essa dupla vedação. E aí, gente, para a gente poder finalizar, prazo de troca desses respiradores, aí depende, tá? Você precisa tomar o cuidado para ele não ficar saturado, para ele não encher os poros, tá bom? Então depende da concentração de cada agente que você vai estar exposto, tá certo? Geralmente a gente costuma trabalhar aí com grandes concentrações até 2 máscaras por dia, tá bom? A máscara, ela serve até o poro fechar. Assim que o poro saturar, vai ter problema dela fazer o filtro. Aí você não vai conseguir respirar de uma forma livre. Aí você precisa trocar essa máscara. Tá certo? Bom, gente, eu não quero me alongar. Esse é o tema do vídeo de hoje, para não ficar muito grande. Novamente, reforçando aqui. Se você está acompanhando os nossos vídeos e você ainda não é inscrito, estou te convidando a você estar se inscrevendo aí no nosso canal. Compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo se tem algum tema que você queira que a gente esteja trazendo nos próximos vídeos. Tá certo? Até o próximo vídeo. Obrigado.